Programa Anuncia-me, com Volmar de Maria. No ar, mais um programa do canal Anuncia-me. Aqui você ouve a palavra viva de Deus. Olá, queridos irmãos, estamos aqui para mais um momento de reflexão a respeito da doutrina e a história da nossa igreja. A nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então hoje viemos aqui esclarecer a respeito da história de São Cosme e São Damião. E esclarecer também a respeito de uma certa confusão que foi feita ao longo da história. Então quem foi Cosme e Damião? Cosme e Damião eram dois irmãos gêmeos, que nasceram na Arábia e depois emigraram para a Síria, onde foram estudar medicina, prática de cura. Naquele tempo a medicina estava nos primórdios, no começo. Então lá eles aprenderam a prática da medicina e tiveram muito sucesso com isso. A um certo tempo da vida deles, eles conheceram o Senhor Jesus, eles foram evangelizados, foi apresentado o Evangelho de Jesus para eles, e aí eles se convertem. Eles viveram no século III, lá no começo da igreja. Então eles se convertem, e aí eles se tornam apóstolos e missionários do Senhor Jesus. Eles vão levando a palavra de Deus como apóstolo missionário e também exercendo o carisma da cura. Então, eles curavam tanto com remédio, com a medicina, como também com a oração, com o carisma da cura, pois eles tinham muita fé no Senhor Jesus. E eles realizaram muitos sinais, ajudaram muitas pessoas. E eles faziam tudo isso gratuitamente, não cobravam nada de ninguém. E naquela época foi feita uma grande perseguição aos cristãos, porque naquela época o imperador romano que estava no poder era o Diocleciano. Diocleciano foi um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos. E durante esse tempo de perseguição, Cosme e Damião foram denunciados às autoridades. Foram acusados de feitiçaria e de heresia, porque estavam pregando outro Deus, e não os deuses romanos. Então eles foram levados até as autoridades, e diante das autoridades eles não negaram a sua fé em Cristo. Não aceitaram negar a Cristo e adorar os deuses romanos. Eles disseram que aqueles deuses romanos eram pura idolatria. E eles, além de não aceitarem aquela idolatria, eles não renunciaram sua fé no Senhor Jesus. Eles disseram que o seu Deus era o Senhor Jesus. E aí, então, como eles não negaram a sua fé no Senhor Jesus, não quiseram adorar os deuses romanos, eles foram acusados de heresia, e foram condenados à morte, foram decapitados em praça pública. Então, assim eles morrem, dando seu testemunho de fé e de amor ao Senhor Jesus e amor ao próximo. E a sua festa é comemorada na Igreja Católica no dia 26 de setembro. Então, esse é o Cosme e Damião católico, os únicos Cosme e Damião. O que aconteceu na história do Brasil foi um sincretismo religioso, porque existe essa confusão aí, Cosme e Damião na Igreja Católica, Cosme e Damião no Candomblé, na Umbanda. Umbanda e Candomblé são religiões de matrizes africanas, Essas religiões, Umbanda e Candomblé, elas nascem aqui no Brasil.
nasce da fusão de vários cultos africanos que os escravos trouxeram. E aqui no Brasil, esses cultos se fundiram entre si, dando origem ao candomblé e depois, mais tarde, à Umbanda. Então, na época da escravidão, já existia aquele fato, né? Aquela conversa que as pessoas tinham medo já de bruxaria, de macumbaria. Então, naquela época também acontecia muitas pestes, né? Muitas enfermidades graves, muitas mortes. Então, os senhores, os donos dos escravos tinham medo dos escravos estarem praticando feitiçaria e bruxaria e lançar aquilo contra eles. Então, naquele tempo, o povo, já, de certa forma, já tinha medo de bruxaria, de macumba, né? O ser humano sempre teve medo disso. A maioria das pessoas tem medo. Então, o que aconteceu? Proibiram os escravos de praticarem aquela religião ali. Estavam tentando impor aos escravos a religião católica, ou tentando conquistar os escravos para a religião católica. Então, os escravos acharam um meio de enganar os senhores. Eles foram buscar na tradição católica imagens de santos, cujo a história e as características lembravam certos orixás do candomblé. Então, São Jorge, guerreiro, aquele santo montado no cavalo com armadura, espada, lembrou um orixá no candomblé. Um orixá que era representado por essas características também, né? E Santa Bárbara também, e Nossa Senhora da Conceição também, e vários santos. E aí, no candomblé também tem uns orixás que são considerados protetores das pessoas gêmeas e das crianças. Então, para representar esses orixás, eles pegaram a imagem de Cosme e Damião. São Cosme e Damião. Então, eles deixavam essas imagens lá no centro, onde eles faziam, né, seus rituais religiosos. Então, atrás de cada imagem de santo, eles sabiam que estava sendo cultuado um orixá. Eles cultuavam um orixá atrás de cada imagem. Era uma representação que eles estavam fazendo ali, uma encenação para enganar os senhores. Se chegasse alguma autoridade, eles falavam: não, nós somos católicos, está aqui os santos católicos, nós estamos prestando culto aos santos católicos, somos católicos. Então foi o meio que eles acharam de enganar as autoridades dos seus senhores. As primeiras gerações sabiam disso, daquela religião, daquele povo. A primeira, a segunda religião sabia, a terceira um pouco menos. E com o tempo isso foi se perdendo, aquele conhecimento, e o povo foi acreditando que era uma coisa só. Que o santo da igreja é o mesmo santo da macumba. E se você for em Corumbá, no Rio de Janeiro, na Bahia, você vai conversar com certas pessoas e ver que isso está impregnado na mentalidade deles. E é muito difícil de tirar. É muito difícil. Tem pessoas que pensam que Cosme e Damião abaixa no terreiro de macumba. Eles pensam que aquelas entidades que estão lá no centro de Umbanda é Cosme e Damião, que veio do céu e desceu ali. Tem pessoas que pensam assim. Pessoas que pensam assim, né? Que na Umbanda é a mesma coisa que na igreja. Umbanda é uma religião que sai do candomblé. O candomblé é uma religião, a Umbanda é uma parte tirada do candomblé, misturada com o espiritismo, né, kardecista. São religiões de matriz africana. Quando a gente fala macumba,
a gente está referindo tanto a Umbanda quanto ao Candomblé. Macumba é um nome pejorativo que criaram para representar essas religiões. Então o povo caminhou com esse sincretismo, com essa confusão na mente. E nunca ninguém fez nada para mudar isso. Nem a Igreja Católica e nem lá do outro lado do Candomblé. Eu nunca vi um padre falando na missa sobre isso aqui que eu estou falando. É muito difícil. Hoje já tem na internet, na missa. Eu vou na missa desde criança, eu nunca vi um padre falar isso. E olha que eu venho de uma cidade onde se pratica muita Umbanda, tem muita tradição de festa de Corno e Damião. Mesmo assim, eu nunca vi ninguém lá esclarecer sobre isso para o povo. O que a Bíblia diz, né? O Senhor fala lá para Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Então, esse sincretismo caminhou até os dias de hoje. Parece que agora o Candomblé está se organizando para tirar as imagens das religiões, dos terreiros de religiões de matriz africana. Isso vai ser bom para os dois lados, vai ser bom para o Candomblé, para a Umbanda, e vai ser bom para o catolicismo. Vai ser muito bom isso, se fizerem isso. Então, esse é o esclarecimento. Então, Corno e Damião são santos católicos, são esses 2 irmãos gêmeos que praticaram medicina e foram martirizados pela fé em Jesus, por sustentar a fé em Jesus. Aquilo que abaixa lá no centro de Macumba, aquele que se diz espírito de crianças, aquilo lá é uma entidade do Candomblé chamado Irecê, que é um orixá considerado protetor dos gêmeos, pessoas gêmeas e das crianças. Então, eles baixam ali, representando como se fossem espíritos de crianças arteiras. Mas também é um engano, uma mentira do demônio, porque nós sabemos que no mundo espiritual não existe criança. Aqui na nossa vida humana, nós temos as fases da nossa vida. Bebê, criança, bebê, aí infância, adolescência, juventude, idade adulta, velhice, porque o nosso corpo envelhece e um dia a gente morre. Então, nessa vida material que nós temos as fases da vida, mas no mundo espiritual, o espírito não tem fase, não tem idade, assim, não existe espírito de criança, espírito de adulto. O espírito no mundo espiritual, ele tem uma consciência só, né? Consciência à luz de Deus, conhecendo as verdades, porque recebe toda a luz de Deus, toda a maturidade de Deus. Então, aquilo que acontece lá na Umbanda, no Candomblé, é uma enganação do demônio. Eu não estou aqui perseguindo a religião de ninguém, mas eu, como missionário católico, eu tenho que esclarecer o nosso povo. Eu estou aqui dando a nossa pequena contribuição para isso. Então, está aqui esse esclarecimento. Nós respeitamos as religiões de matrizes africanas, mas nós queremos esclarecer a nossa fé para o nosso povo, não viver com uma fé misturada, com o sincretismo. Então, nós católicos cultuamos, em primeiro lugar, adoramos a Deus e prestamos culto aos santos, né, que foram heróis da fé. Então, fica aqui esse esclarecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Programa Anuncia-me. A salvação está no ar.